Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o falecido. Falecido é bem importante assim, porque todos nós vamos passar por essa situação, mas tem uma importância maior ainda se a pessoa durante a sua vida ela não valorizou os ensinos e quando ela já se encontrava no leito de morte, ela também não interessou para a continuação da existência. Então acontece assim. Devido a isso, muitos casos a pessoa perde o sentido, mas muitos outros percebem aquilo que está acontecendo à sua volta. E ele, muitas vezes, esse falecido, quer manifesta-se com aqueles que são seus conhecidos. A esposa procurando o marido procurando a esposa. E é bem interessante porque muitas vezes a pessoa percebe que o outro que se encontra ainda na matéria grosseira não nota que esse se encontra nas suas proximidades. Devido a isso, esse falecido entra com um procedimento de desespero, porque agora ele percebe que ele não mais se encontra com aquele corpo de matéria grosseira, mas ele também encontra-se preso àquele corpo, de maneiras que ele não sabe porquê, mas ele se encontra preso. Esse procedimento existe, quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim. Para muitos, se entra com um procedimento de compreender a vida, de compreender a fase da vida que se encontra, esse então vai tendo uma leveza com a passagem para o mundo de matéria fina. Porque anteriormente ele apresentava uma insegurança, um medo, agora procurou entender os ensinos, então esse medo vai sendo diluído e ele para de ter o medo da continuação da vida. Mas aqueles que não interessaram em compreender a continuação da vida, entram num procedimento de desespero. E esse desespero, nós sabemos assim que quando a pessoa se encontra assim insegura da sua vida, pode acontecer de durar um período longo. Então, a própria pessoa dificulta o auxílio, porque quando entra num procedimento dos conhecimentos que eu tenho, de relatos de familiares, então fala assim que começa a sonhar com pessoas queridas. Quer dizer que aquele fala assim, aquele meu conhecido veio me visitar, é interessante que nós conversamos, o jeito que ele conversou, só que aquele conhecido já fez um tempo que largou o corpo de matéria grosseira. Quer dizer que o jeito que esse agora se encontra para largar o corpo de matéria grosseira está apresentando possibilidade de ser auxiliado. Se nós observarmos assim a criança quando chega na matéria grosseira, no nascimento da criança, vêm os familiares, vêm os conhecidos dos pais receber aquela criança. Quer dizer que esse procedimento existe também na fase daquele que está caminhando para encontrar-se com o corpo de matéria fina. Quer dizer que o falecido também tem possibilidade de receber os auxílios se ele apresenta uma bondade dentro dele e um interesse em conhecer os ensinos. Quer dizer que a continuação da vida existe e existe para aqueles que têm uma facilidade de perceber, mesmo no último instante, que existe essa continuação. Para aqueles que não têm esta condição de perceber a continuação da vida, para esse é muito mais sofrido e é muito mais dificultoso para ele receber os auxílios numa fase seguinte da vida. Então, toda a época da nossa existência, nós tínhamos que procurar os ensinos e trazer as qualidades que nós temos para ir separando aquilo que foi colocado nos ensinos e aquilo que nos possibilita uma segurança interna. Falecido, todos nós chegaremos nesta fase e é bom a pessoa ir lembrando que comprar uma passagem no último instante pode acontecer de não receber os auxílios. Pode acontecer de não ter opção. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade nos possibilita
uma tranquilidade a respeito desse assunto devido às informações que ele nos possibilita. Se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com seu like,